Bem-vindos a mais um episódio Vênus e hoje eu estou com uma pessoa. Eu falo que todo mundo é especial porque todo mundo, né? Nós somos seres únicos, mas ela tem uma pitada, ela transforma vidas. Ela entrou na minha vida de uma forma muito interessante e assim é um prazer. Porque sabe quando um velho, assim, tem um ditado que eu digo e eu escutei outro dia, quando a pessoa chega e a gente fala, nossa, Deus chegou na frente, né? Que aquela luz interior chega antes. Ela é essa pessoa. E olha, eu só conheci ela através das câmeras, vi outro dia no palco, mas é isso, é quando o Deus chega na frente. Bem-vinda, Ana Lisboa! Gente, que lindo! Obrigada, muito obrigada. Obrigada a todos que estão aqui nos ouvindo. Bora, vamos deixar Deus fluir então aqui, né? Sim, Deixa ele Ana, passar na assim, é frente. tão bonito, né, quando a gente vem por inteira, né? E olha, já que a gente tocou nesse assunto, eu queria te cutucar. Ana Lisboa, fundadora da Altis, de uma escola, é uma universidade, É, né? Universidade Está em Corporativa. 72 países, mais de 100 mil alunos. Ela é advogada, ela é pioneira em saúde mental sistêmica. Assim, só que eu quero pegar essa Ana que todo mundo já conhece. E eu vou colocar ela numa caixinha de lado, assim, ó. Falar, tá bom, a Ana é tudo isso, são várias personalidades, né, que a gente vai, né, Uhum. atribuindo a cada lugar que a gente precisa estar. Mas eu quero que a Ana mulher, a Ana que transborda em todas as mulheres, agora esteja aqui na minha frente. Porque a gente sabe a sua história, né, Ana? Acho que muita gente já conhece, mas a gente pode trazer aqui de novo, eu acho muito especial. E eu acho que foi aí que a gente se conectou. Mas a Ana mulher, Ana, como que foi para você, né, deixar essa advogada de lado, brigar com aquele, eu falo com o nosso ego, né? Sim. E realmente ser pioneira nesse lugar, desbravar, porque assim, eu venho de um lugar muito similar que o seu, né, de construir, ter que construir uma nova mulher. Uhum. Mas assim, existe um lugar também de medo de falar, e se, o que vão achar? Eu tô falando disso, mas agora eu quero que você transborde como mulher. Como Claro. foi, Ana, deixar esse lugar dessa mulher advogada para essa nova mulher? Eu realmente acredito que eu não deixei, sabe? Todo o tempo que eu passei pensando ter deixado ela, essa advogada aparecia de outras formas. Até eu entender que eu precisava integrar ela também. Então, vou explicar aqui para quem não conhece, né, rapidinho o que rolou. Eu entrei no curso de direito não querendo fazer direito. Eu queria fazer biologia ou marketing. Então, era nada a ver com direito. Mas a minha mãe, que era professora de escola pública na época, falou: Deus o livre. Professora de biologia nem pensava em morrer de fome, que nem eu. Não vai ser professora. E marketing só tinha em Caxias do Sul. E eu morava na época em Capão da Canoa, que é do ladinho de Porto Alegre, ali, litoral. E meus pais não tinham condições de me mandar estudar em outra cidade. Ela falou: não, e assim, marketing, há, sei lá, quantos anos atrás? Ninguém falava disso. A gente tinha o Windows Media Player, o Photoshop e o computador tava começando a aparecer. Então, assim, internet de escada, ninguém falava sobre marketing e eu amava. Eu lembro que eu fazia vídeos com as câmeras digitais, assim, eu mesma colocava, cortava, fazia as apresentações na escola. Eu sempre fucei em coisas assim. E pronto, quis fazer, não rolou. E aí, na minha cidade, tinha uma faculdade que chama Unisc, onde tinha direito e administração. Minha mãe era muito amiga das professoras de lá. Falou: olha, eu vou inscrever a Carolina em uma cadeira de aluno especial, que é aquelas pessoas que entram pra ouvir, sabe? E ela falou: te inscrevi, tu vai, assiste, depois tu me diz se tu gosta. Se não gostar, daí a gente vê o que faz da vida, se ajeita, sei lá, vai pra essa faculdade que você quer fazer. E eu fui, era uma cadeira de direito de família e outra de direito penal. Eu não esqueço o nome dos professores, era o Flávio Mariani e a Karina Meneghetti. Não esqueço. Porque se eles estiverem ouvindo esse podcast, eles sabem que eles foram responsáveis por isso. Que legal. Eu me encantei e não foi com direito, foi com a humanidade deles. A Karina, ela era muito nova, uma professora super jovem, e ela era divertida, e ela ensinava direito de família como se fosse contando uma história, sabe? Tipo, causos, assim. E ela era muito animada. E eu olhei ela dando aula e eu falei, meu Deus, adorei. Adorei, porque eu adorava gente. Meu rolê era com gente. Desde a biologia ao marketing, qualquer coisa, eu gostava de história. Então, apaixonei na Karina.
E o Flávio Mariani era defensor público também, aquela coisa assim, humanista, sabe? E de olhar para as pessoas e de entender a lei através das pessoas. Eu já apaixonei também, falei, quero ficar, mãe, vou fazer. Amei o direito e ali começou a minha história. Já depois eu entrei na Defensoria Pública e trabalhei muito tempo junto com vítimas de violência, mães de usuários de droga. Fiquei 3 anos lá. E era assim, diário. Eu amava. Mais do que a faculdade, a Defensoria Pública foi a minha escola de vida. Eu aprendi a escrever, porque eu escrevia as petições e o doutor Sandro, que era o defensor, imprimia, riscava. Gente, não tinha internet, tá? Tinha o pendrive, porque a Defensoria já era tecnológica, um pendrive de internet. A gente pesquisava as peças nos livros, escrevia. O Sandro imprimia, riscava de vermelho e me entregava. E eu lembro que eu ficava muito brava. Eu falava, poxa, ele pode salvar o arquivo diferente pra eu só mudar. Mas não, sabe? Ali eu entendi o que ele queria me mostrar. Ele imprimia, lia, riscava e me descrevia. Olha, comece a frase assim. Termine ela assado. Conta a história. Se conecta com essa família. Não é só mais um processo. Então eu aprendi a ler. Eu aprendi a ouvir mães que iam lá falando que os filhos estavam para morrer. Eu aprendi a ouvir mães que deram os filhos e questionar elas por que elas fizeram isso e como a gente integrava a família de novo. Eu tinha 18 anos, fiquei dos 18 aos 21 na defensoria. Então, foi uma escola de vida, assim. Eu vi gente falecer, eu vi gente que o Estado não atendeu e eu tive que ligar para falar para a pessoa que não tinha vaga e deixar, infelizmente, que a vida levasse essa pessoa embora. Então, aquilo foi, sabe, me trazendo muita experiência. Depois disso, a delegacia de polícia, e eu fui amando aquilo cada vez mais. Só que, eu acho que o direito foi só um jeito, sabe, de eu conseguir ter acesso a essas pessoas. Porque sempre, o que eu mais amei foi história. Era assim, eu amava ouvir as histórias. Eu amava contar elas de novo. Eu amava ver elas se resolverem, sabe? Aquilo sempre me deu prazer. E quando eu comecei a adoecer muito, eu comecei a ter que pesquisar, então, a minha história. Porque até então, eu amava a história dos outros. Exato. Né? Esse foi o problema. Então, assim, eu falo que não foi o direito que me adoeceu. Assim como tem muitas pessoas, como você fala, do corporativo e tal, eu acredito que nenhuma profissão tenha o poder de adoecer. O que nos adoece é aquilo que eu não curo em mim e que eu levo para a profissão, na expectativa de que ela me cure. Perfeito, Ana. Sabe, você falando, veio uma historinha que, assim, rebobinou um filme na minha cabeça. E eu também fiz uma faculdade, não queria, porque moda, imagina, moda, eu tenho 45, sei lá quantos anos atrás, imagina. Daí fui prestar medicina, lógico, eu não passei, não estudei para passar medicina, fui fazer fonoaudiologia, mas enfim. Acabei que eu fui trabalhar com moda, fiz uma pós, entrei, com 22 anos já estava na moda, mas fui para a parte de tecnologia, né, construção das marcas nativas, enfim. E eu acho muito bonito isso que você traz, porque assim, eu amava o que eu fazia. Eu amava construir times. Eu brinco assim, o meu meio do céu é em Câncer. Eu sou uma ótima líder, porque eu bato e assopro. Eu sou muito mãezona uma boa mãe faz o quê, né? Ela acolhe, ela ensina, ela direciona, mas ela não faz por eles. Ótimo. E eu tive 2 burnouts, assim. O primeiro burnout que eu tive, eu perdi o movimento das minhas pernas. Nossa. E eu acho que aí foi quando eu me identifiquei muito com você, que foi uma amiga nossa, assim, uma amiga minha que me mandou, falou assim, Ju, você precisa conhecer essa pessoa. E foi um vídeo faz menos de um ano. E eu falei, eu lembro que eu tava em casa assistindo e tava assim, a minha casa é super aberta, bem ampla. E passou, meu marido voltou e falou assim, que é essa pessoa falando? Parece você. O jeito de falar. E eu falei, gente, essa mulher é incrível, ela é linda, ela tem uma história linda que eu digo, é linda por fora, mas por dentro, porque eu falo, a luz chega, né? Deus chega. E essas histórias que você fala, histórias curam as pessoas. E quando você trouxe a sua agora, e eu sei que você foi parar várias vezes no hospital, teve que tirar muitas coisas, né? E a gente vai trazer aqui. Me trouxe esse filminho, porque assim, não foi a empresa que me fez ter burnout. Foi a Ju que queria se provar para o pai dela. Isso. E meu pai nunca me pediu uma aprovação, só que meu pai é engenheiro, eu tenho mais 2 irmãos engenheiros, e assim... Eu tenho que ser boa. Eu tenho que... Como assim, sabe? E eu trabalhava e fazia acontecer, e eu batia metas e metas agressivas,
Mas não era assim, ninguém estava me cobrando nada. Era Uhum. uma cobrança minha comigo mesma. Só que a Exatamente. gente não tem consciência. Uhum. Só que hoje você, por exemplo, é uma das grandes pessoas que traz essas ferramentas de consciência para as pessoas, né? Sim. E eu acho que eu queria que você contasse agora como foi esse caminhar, né? De quando você começou a olhar para a sua história e a partir de uma dor, você construiu algo e quando você olhou, você estava construindo a partir da sua dor. Porque geralmente o nosso servir vem desse lugar, né, Vem. Ana? É o que Jung chama do curador ferido, né? Chiron, que é a nossa ferida da alma e que também é aquilo que a gente veio para potencializar no mundo. Então, da filosofia fala sobre isso, Cristo fala sobre isso, né? Desde o que ele fez, do sacrifício dele ao mundo. Então, assim, isso já é muito antigo, desde a mitologia aos tempos modernos. Mas por que a gente não olha para isso, né? Por que a gente espera doer tanto a ponto de você quase perder a vida para você conseguir ressignificar isso? E tem gente que não consegue. É muito triste, porque tem gente que realmente perde a vida e não consegue compreender que não precisava, sabe? Não precisava tanto. Eu acredito que tem uma frase que eu adoro do Bert Hellinger, que é assim: destinos difíceis trazem força, e isso pode ser algo especial. Eu já fui acusada muitas vezes de romantizar trauma. As pessoas falam, então você tá romantizando. E não, eu não tô falando que é certo ou errado a criação que determinadas mães ou pais dão, que a gente tem que achar lindo o que aconteceu e tornar aquilo uma lição de moral pros outros. Não é nesse lugar. O que eu tô dizendo é, aconteceu. E se aconteceu, o que eu posso aprender com a vida, sabe? E como eu posso mostrar para as pessoas que elas não precisam passar por aquele lugar. Então, hoje, quando eu falo de eu perdi um ovário com 19 anos, eu tirei um pedaço do seio com 21 anos, eu tive que tirar de novo outro pedaço com 23 anos, para eu descobrir que eu estava totalmente dissociada do meu corpo, que eu não sentia, que eu não conseguia perceber o quanto ele me chamava para voltar para dentro de casa. Quando eu falo isso na internet para qualquer pessoa ouvir, eu não tô falando sobre mim, eu tô falando, olha só, não deixa chegar nesse ponto. Não deixa chegar no corpo físico, né? Não deixa chegar. Observa se tá doendo as costas, se a garganta tá sempre inflamada, se tá sempre com cistite, amidalite, sinusite. Observa o que você não consegue dizer, observa se esse lugar faz sentido pra você, observa se você faz o que faz porque ama ou por quem você faz o que faz. Então, eu acredito que é muito desse lugar, sabe? Da gente olhar para o que aconteceu conosco e entender que sim, essas cicatrizes, elas são lugares onde muito amor vai florescer. Eu gosto daquela música do Danny Black com Milton Nascimento, que ele fala que cada choro valia ouro, Juro. né? E essa música fala: eu sou maior, eu sou melhor do que eu era ontem. Então, que a gente possa olhar para as pessoas e falar isso, sabe? Esse podcast, por exemplo, quando você me contou, né? É histórias que curam, é assim, a história. Você sabe, Ana, que você tá falando, e me vem muito assim. é, Tem duas formas de contar a história. Tem a luz e tem a sombra, né? Isso. E Jung, todo mundo, isso aí vem, Uhum. assim, o lugar sistêmico já é um lugar que é estudado há muitos, milhares de anos, Sim. assim, atrás. E o que eu acho muito bonito é assim, se você sentar aqui e contar a sua história de um lugar de sombra, vai todo mundo estar chorando do lado de lá. Exatamente. Quando você conta de um lugar de luz, as pessoas transbordam e Uhum. isso ressoa dentro delas. Sim. Então, assim, ó, e o corpo, que nem você falou, o corpo não mente. Não. E, então, assim, eu tô na minha terceira formação de constelação e eu adoro estudar, sou uma curiosa, eu acho que por isso que eu acho que ressoa tanto Uhum. a sua história quando eu vejo. E tô numa formação de mestrado de xamanismo. Por quê? Porque eu quis entender da onde vem o humano, da onde nasceu, desde do início do planeta. Uhum. Então, acho que a gente tem essa curiosidade de entender e ele leva para um lugar do sentir. Uhum. O nosso corpo fala. Não dá para medir arrepio. O seu corpo fala, você sabe, tem uma intuição que diz o Uhum. que é para você, o que não é para você. Mas existe um lugar, Ana, e eu sei que você vai aqui falar sim,
autorresponsabilidade. Sim. As pessoas, quando a gente fala de escutar ou de romantizar ou não, é a responsabilidade que você assume perante a vida. Uhum. E depois que eu comecei a estudar, a ter essa visão sistêmica, que não a constelação é isso, né? A visão sistêmica, eu acho que é algo muito Uhum. bonito que você faz. Você integra diversas formações, assim. Eu fiz isso porque não tem como, né? A nossa vida é o que eu não tenho aquela Ana do passado. Existe uma Ana que integrou e que Uhum. tem muito para apresentar. Sim. E eu acho que quando você é parte, você começa a viver de um lugar sistêmico, você faz autocorreção a partir da E a autorresponsabilidade. todo momento, né? Então, eu tava ainda hoje, de manhã, fazendo uma reunião com o governo do estado do Rio Grande do Sul. E foi de uma conexão que lá em 2019 a gente fez uma parceria quando ela era prefeita numa cidade com as crianças autistas e agora, por ironia do destino, sincronicidade, assim teve que ser, ela foi para a Secretaria de Mulheres e aí ela me ligou e falou: Ana, seguinte, eu amo o sistêmico, eu quero que a gente faça isso, isso e isso. E aí eu entrei na reunião e eu não sei, eu não estudei nada sobre aquela reunião, eu não sabia absolutamente nada da pauta dela, ela só falou uma palavra: violência doméstica. Naquele momento eu tava de moletom, leg de academia e toda a minha Ana advogada, que ficou 10 anos atendendo mulheres, apareceu. E assim, esse é o índice, é por isso que acontece, esse é o problema, essa é a questão, essa é a política que pode ser encaixada, esse é o projeto. E ela ficou assim. E quando terminou a reunião, a gente se emocionou muito e eu falei: Fábia, eu quero agradecer, porque nesse projeto eu vou poder integrar tudo. A sensação que eu tenho é de que eu tô com um pedaço meu da minha criança, que trazendo as artes e tudo, a dança, e tem a advogada, e tem a terapia, e tem tudo, e essa sou eu, sabe? Então, eu vejo que eu sofri tanto, e se você tá nesse momento, e a gente passa por isso, não dá pra dizer que não Não passa, tem né? como, uma hora vai Que passar. parece que você vai deixar tudo pra trás. Vou começar do zero. E são esses pensamentos que assombram, né? Ai, eu vou começar do zero. Nossa, eu vou deixar tudo pra trás. Ai, meu Deus do céu, vão achar que eu tô louca. E eu passei por essa na advocacia. Teve um casal de amigos muito queridos, eu sempre conto essa história, que um dia me levaram pra jantar, ali na ESA, que é a Escola Superior de Advocacia de Porto Alegre. Eu tava saindo de um curso e eles falaram: Ana, a gente quer conversar com você. Me levaram pra jantar e durante a janta ele fala assim: Ana, você é uma excelente advogada. Por que você tá falando dessas coisas? As pessoas estão achando que daqui a pouco você vai pra comissão de direito ambiental, assim, ó, tá fumando, entendeu? E eu fiquei olhando. Eu não tô conseguindo entender o que vocês querem chegar. Isso aí não dá dinheiro. Larga disso. Essas coisas assim de problema de família, misturado com terapia. Nossa, isso não vai levar a lugar nenhum. Então eram amigos. E hoje eles me acompanham, eles brincam, eles apoiam, né? E a gente ri dessa situação. Mas até as pessoas que amam a gente, elas vão ficar preocupadas. Sim, perfeito. No entanto, a gente precisa entender que a vida é cíclica e que eu preciso fazer o luto de quem eu não sou mais. Pegar um acessóriozinho, sabe? Muito da Ana advogada ficou pra trás. Mas muito dela veio comigo também. Então, assim, eu faço terapia de salto alto. E os terapeutas, no início, se chocavam, falavam como que essa menina usa vermelho, salto alto e tá fazendo constelação familiar desse jeito. Como que essa menina fala de terapia e dinheiro na mesma frase. Sim, porque eu também sou empresária. Perfeito. Eu tenho essa escola do direito do trabalho, eu tenho a escola que me fez da advocacia e eu quero integrar sim. Então, eu acho que o diferencial que a gente tem hoje e poder trazer isso pra vocês é isso, sabe? Não sofre achando que você vai morrer e começar de novo. E não queira excluir quem você foi. Senão você vai perder força. Você sabe, Ana, que você está trazendo, e existe um lugar que eu acredito muito que a vibração é a mesma, do perdão e da gratidão. Eu só consegui dar esse passo de transição e eu passei pela mesma coisa, porque eu cheguei no ápice da minha carreira, eu respondia para o CEO da maior empresa, as duas, eu construí uma carreira muito linda, só que
como que eu construí essa carreira? Daí eu fui olhar para trás, eu falei assim, porque eu tinha muita empatia, eu tinha amorosidade, Isso. eu via as pessoas, eu olhava, eu integrava. E eu acho que o maior erro da nossa sociedade e a gente está passando agora por uma renovação nessa nova era. Todo mundo brinca, ai, Ju, você fica falando nova era, New Age. Gente, Já gente. Quem não entrou já tá atrasado. Exato, exatamente. Só que assim, desmembraram as pessoas. Então, eu chegava dentro de uma empresa, imagina que eu era a única diretora mulher. Numa mesa cheia de homens. A minha área faturava quase 1 bi por mês. Por ano, desculpa, 1 bi por ano. É muita coisa para uma empresa de 3 anos. E daí a gente tinha, sei lá, 400 mil itens mês de recebimento, só que atrás de tudo isso tinha um time e existia toda a indústria que estava nascendo. Então, por que cresceu rápido? Porque eu olhava o sistema lá desde que começava, só que eu não sabia que eu estava fazendo isso. Porque esses valores são intrínsecos nossos. Exatamente. E são talentos que a gente aprendeu a desvalorizar. Porque o que a gente valoriza é o certificado, é o curso, é a instituição, é a fonte, é o livro, é aquilo que eu consigo palpar. Só que agora, gente, o que vai fazer isso aí, se qualquer coloca no chat GPT, ele vai te dar a fonte de Harvard, assim, Exatamente, em um segundo. Mas o que a gente vai começar a valorizar? A percepção, o invisível. Os talentos intrínsecos, o que eu faço desde criança. Eu me comunico bem, eu integro as pessoas, eu tenho brilho no olho, eu tenho um dom artístico, eu vejo beleza. Isso o chat não faz. E é isso que você está fazendo agora, que eu acho muito legal vocês estarem vindo para esse lugar também de dar esse suporte para as organizações e para a liderança, porque eu tenho quantas amigas, assim, essa faixa etária dos 40 aos 50 anos, eu tenho um monte de mulheres que chegaram no auge e homens também. Eu não gosto de ficar falando só sobre mulheres, gente. A gente tem os homens que estão passando por uma situação extremamente delicada também. Em silêncio. Então, assim, eu falo que a gente às vezes fala com o feminino, mas o feminino tá dentro de todos nós, né? Porque o que acontece? A gente foi tanto para a racionalidade, para o masculino, que a execução meu apelido era o tratora, daí eu brincava, eu falava, gente, eu sou super pequenininha, eu sou um Porsche, eu sou um trator. Porque eles falam, a Ju é um trator. E assim, realmente, eu executava tudo muito rápido, era uma aprovação atrás de aprovação, mas eu tinha essa vontade de fazer acontecer. E isso é bonito. Só que, o que acontece? Quando eu tive o burnout, e eu quero trazer isso aqui porque eu quero que você traga um pouco sobre autoestima, autoimagem, autoconfiança, que você fala muito bem sobre isso, eu não quis olhar para esse lugar. Eu não queria olhar. Por quê? Porque me feriu. Só que eu só consegui dar um passo adiante a partir do momento que eu me perdoei. E eu perdoei tudo aquilo que eu passei e parei de apontar os dedos. E isso é autorresponsabilidade. E só assim você vai ter sucesso. Traz pra gente, Ana, porque a Ana, assim, transborda. Vai, Ana, transborda. Eu gosto muito de falar que a gente só tem o direito de usar aquilo que a gente já honrou. É como se a vida tivesse uma grande prateleira, você tem um grande closet da vida e você só pode usar aquela roupa que você já honrou. Não tem como tirar nem nada, nem uma bolsinha dali, nem um sapato, nem... Olha, eu entrei no campo da moda dela, gente. Nunca tinha dado esse exemplo. Adorei, vamos lá, vamos lá. Closet da vida, entendeu? Você não consegue usar nada que você não honrou. Nada. E aí, o que acontece? Se você não honra, pelo menos para poder usar e colocar fora, ou para mandar para um brechó, ou para se desfazer, aquilo vai ficar ocupando espaço no seu closet. E aquilo vai começar a mofar. E aquilo vai impedir que outras peças entrem naquele lugar. E todos os dias você vai acordar e você vai se deparar com aquela imagem. É como, sabe quando a gente muda internamente? Você chega na frente do roupeiro e fala, quem sou eu? Isso aqui não me representa mais. Só que você também não se despede daquilo. Então, você revive todas aquelas histórias o tempo inteiro. Então, eu gosto de falar de uma forma muito simples, que a vida seria muito melhor e mais leve se a gente aprendesse, desde a escola, aconteceu algo, aconteceu. A gente precisava aprender o que se chama assentimento. E assentimento não é aceitação. Então, não é assim, me bateram, sofri X coisa. Eu vou aceitar isso. Não, mas eu vou assentir. E assentir
não me tira o direito de devolver, não me tira o direito de denunciar, não me tira o direito de falar ou de me expressar, mas já aconteceu. Aconteceu. Tá ali. Foi registrado nas minhas células. E quanto antes eu me apodero daquilo que aconteceu, mais rápido eu consigo transformar isso em aprendizado. Perfeito. Então, eu preciso olhar para aquilo que colocaram ali, que eu não quero usar, que não faz sentido nenhum para mim, que talvez foi a roupa da minha avó, da minha tia, da minha mãe. E ao invés de todo dia eu acordar e dizer, nossa, que ridícula. Nossa, eu não quero usar isso. Nossa, eu jamais vou ser assim. Mas eu tô olhando. Tá ocupando espaço. E tá ocupando espaço. E eu tô julgando. Eu posso vestir aquilo, sentir aquela dor, me olhar no espelho e dizer, isso não combina mais comigo, isso não tem nada a ver comigo. E agora eu me despeço, e agora eu honro isso de alguma outra forma. Ou vou pegar um retalho, eu vou pegar um pedacinho daquilo ali, vou costurar, eu vou levar uma lembrança daquele momento, sabe? Então eu acho que é muito esse lugar. O problema é que quando a gente fala, né, de usar as roupas velhas e de ter todas essas imagens e essas coisas que foram colocadas nesse grande closet da vida, a gente fala de autoimagem. Então, o que acontece? Imagina que a gente nasceu e o closet estava pronto, tá? O roupeiro estava pronto, galera. Você não pôde escolher suas roupas. Foi o que colocaram em você. E a gente aprende, o cérebro humano aprende em 3 fases. Segundo a psicogenealogia, né? Tem muitas outras abordagens, mas eu gosto dessa que é super didática, você nunca mais vai esquecer. Que é projeção. Então, a roupinha da princesa. Né? Seja a princesa do papai, seja a princesa da mamãe, a roupinha da menina quietinha, estudiosa. A projeção. Eu quero que a Ju seja assim. Ela tem que ser assim. Você não pode me decepcionar. E ali eu aprendo que eu tenho que usar aquela roupa, porque se eu não usar, eu vou ficar pelada. E o ficar pelada nada mais é do que o self, né? A minha essência. E ficar pelada é horrível. Meu Deus! É desconfortável, é feio, ofende. Então, eu não quero nunca ficar sem nada. Mesmo que seja uma roupa que me aperta, que me dói, que eu não gosto, um cargo, uma empresa, um relacionamento. Deus me livre de ficar sem nada. Porque eu não sei como eu sou sem nada. Desde que eu nasci, eu tô sendo vestida. Desde que eu nasci, existem projeções sobre mim. Então, a autoimagem, ela tá na base, que é as roupas herdadas, vamos dizer assim, que são os traumas, as histórias, as projeções, expectativas. Beleza, eu tô vestida. Depois que eu tô vestida, eu aprendo com uma segunda fase, que é comparação. Eu começo a olhar pro papai e eu olho pra mamãe. E eu começo a me comparar e penso, eles estão andando, eu estou sentada. Assim funciona a cabeça de uma criança. Eu quero fazer o que ele faz. Eu quero fazer o que ela faz. Eu quero ser assim. Olha, quando meu irmão faz isso, todo mundo aplaude. Vou fazer também. Quando acontece isso e eu choro, eles vêm. Vou fazer também. E aí começa as sinapses neurais de comparação. E aí a gente começa a se comparar. E por último, a gente imita. Então, eu já me comparei, eu tô vestida como uma coisa que não fui eu que escolhi. Eu começo a me comparar para pertencer. Para ver se eu não tô incomodando, desagradando e se tá tudo em ordem. E aí eu começo a imitar para ser reconhecida. A gente cria a nossa autoimagem desse jeito. E aí a gente faz o quê? Se veste como todo mundo diz que a gente tem que se vestir. Fala como todo mundo diz que tem que falar. Estuda onde todo mundo diz que tem que estudar. E se compara, imitando a vida dos nossos pais. Beleza? Agora o que vem em cima? Autoestima. Para eu aguentar esse tirão que é não ser eu vou ter que deixar isso mais bonito. Então eu vou lá e pinto a unha. Eu acho que momentos de tomar um banho demorado ou fazer alguma coisa vai suavizar a roupa que tá apertada e o sapato que tá apertado. E às vezes suaviza. Mas não a vida inteira usando uma roupa que não é nossa. E bem lá em cima é a autoconfiança. Então a gente tem um iceberg. Embaixo d'água tá a autoimagem. Aqui no meio, autoestima. E lá em cima, a autoconfiança, que é o que eu quero que os outros pensem sobre mim. E aí, o que a gente faz? Vamos pagar um curso, uma viagem, vamos colocar essa foto, botar um terno,
falar bonito, criar uma persona. Chegar com a bolsa e colocar em cima da mesa. Coloca, mostra quem você é, bota a chave do carro, assim, na conversa. Ai, gente. Né? E você sabe quanto custa a minha hora? Né? Carteirada. Então, eu sou. E aí, eu sou a minha profissão. Eu sou o carro que eu ando, eu sou o relógio que eu uso. Eu sou. O problema é que a gente fica tão focado aqui e tá usando essa roupa tão apertada que quando você menos espera, o Titanic vem e bate, entendeu? E ele afunda, a vida vem e racha você no meio, literalmente. Você se desconecta totalmente da sua Total. essência, né? Total, eu falo que a autoimagem é a alma, que é o self. O corpo é a autoestima, que é aquilo que protege o self, que muitas vezes é o que eu vejo ou deveria ver, né? E a autoconfiança são as roupas. Então, é o acessóriozinho. Tem muita gente que fala assim, Ana, eu quero ser próspera, eu quero fazer dinheiro, eu quero que os clientes venham. Qual é o curso que eu tenho que fazer? O curso que você tem que fazer é não fazer um curso, mas sim um curso de não fazer curso, sabe? É um curso de não fazer curso, esse é o curso que você tem que fazer. É o curso de não fazer curso e durante este curso aprender a olhar para a sua vida. Para olhar para essas roupas que não são mais suas, olhar para essas coisas que não fazem mais sentido, trabalhar a autoimagem lá na raiz. E aí depois que você tá com a autoimagem ok, que é eu sou boa, eu me reconheço, eu sei o que eu quero vestir, o que eu quero falar, a comida que eu gosto. Gente, são coisas simples. Se você não consegue responder qual a comida você gosta, que música você gosta, que filme você gosta? Qual é o seu sonho? Qual Muita o seu gente não sabe sonho? nem o seu próprio sonho. Não, essa já é uma pergunta ultra evoluída. Ultra evoluída. Eu cheguei nesse estado, e quando eu falo me emaranhava nas histórias dos outros, eu me emaranhava também nos relacionamentos. Então, era um nível tão grande de simbiose que eu comia o que o outro comia. E isso, por fora, é super empoderada, feminista, militante. Só que era assim, o que a gente vai jantar hoje? Não sei, o que você quiser. Não tenho tempo de decidir. O que a gente vai fazer? Eu não sei. Eu realmente não sabia. Eu fui ter que ficar sozinha e passar por esse processo de individuação pra hoje chegar alguém e falar assim, vamos comer isso? E eu tá na mesma mesa que a pessoa e falar, não. Perfeito. Você pode comer isso, eu vou comer isso. Vamos em tal lugar? Não quero não. Por quê? Quero dormir, sabe? Mas você sabe, Ana, que você falando assim, olha aqui como que é bonito esse link, né? A gente tá falando sobre autenticidade verdadeira, né? E a gente só consegue sustentar uma autenticidade verdadeira quando ela vem realmente dessa essência que a gente precisa se despir de nós mesmos, né? Se despir e falar assim, quem eu sou? Né? E acho que foi um processo que você viveu, eu vivi, e daí as pessoas falam assim, nossa, Ju, sua voz é super calma, você tá sempre bem. Gente, não é isso, é assim, para e olha para onde tá doendo. Olha. Eu tenho uma situação que eu tinha muitos ciúmes do meu marido. Eu sempre trabalhei com moda, muitas mulheres, o mundo da moda é muito complicado. E sempre correndo, muitos filhos, não sei o quê. E o meu corpo gritava, Ana, assim, eu tinha cistos, né? E gritava, eu ia lá, voltava, eu ia no hospital, abria e voltava para trabalhar. Que nem eu. E assim, exatamente. Eu cheguei ao cúmulo de perguntar para um fornecedor que estava lá, a gente estava numa super reunião importante, e eu já tinha tanta intimidade com eles que eu falava, vocês têm medo de sangue? Não. O pessoal do laboratório entrava, eu esticava o braço, grávida com uma barriga desse tamanho. É o cúmulo do cúmulo. Olha. Eu me arrependo? Não. Porque eu precisei olhar para esse lugar. Porque naquela época, eu não estava nem raciocinando. E se alguém te falasse, eu tenho certeza disso, porque era assim comigo também. Se alguém ousasse me dizer, olha só, você não tá... Sem noção. Sem noção, passando dos limites, eu acho que eu avançava na pessoa. Sabe? Pois é. Eu ia dizer assim, sem noção é você que tá se metendo na minha vida, você não sabe de nada. Então a gente precisa ter muito cuidado de como a gente vai falar com essas mulheres, porque eu tenho certeza que se falassem comigo naquele momento, e talvez se algum de vocês falasse assim, dos fornecedores, né? Não, vamos interromper, eu acho que você tá precisando descansar.
Eu falo, imagina, você tá louca aqui, ó, bate no peito, a gente Uhum. vai e faz. Mas existe um lugar que de novo, quando a gente fala aqui para vocês, eu tenho certeza que em algum lugar vai ressoar. Sim. Porque, assim, é um espelho, o mundo é um grande espelho. É um Uhum. grande espelho. Então, assim, que eu tava contando do meu marido, enfim, eu aprendi na minha casa sobre os ciúmes. Os ciúmes era algo que gritava lá dentro. Então, a gente aprende, que nem a Ana estava falando, da construção da autoimagem por espelhamento, porque a gente copia. Então, não adianta você falar bonitinho para os seus filhos e não executar dessa Exatamente. A forma. criança não escuta, ela Né? só Ai, olha, imita. não fica no celular na mesa e você fica, entendeu? É espelhamento, não tem jeito. E eu lembro que aquilo me doía muito, 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 porque assim, era sobre mim, não era sobre ele. Uhum. E eu lembro que teve um dia que eu falei assim, eu não consigo sustentar esse lugar. Me desculpa, eu não sei o que fazer com isso. E daí foi lá que eu bati, não só por essa situação, mas quando eu comecei a olhar para muito, realmente isso faz. Eu conheci a constelação em 2015, Uhum. faz 10 anos, e foi quando eu comecei a olhar e começar a falar assim: gente, olha que interessante. Minha avó, minha bisavó, tem um padrão aqui se repetindo. E eu comecei a me apoderar de mim mesma. Eu precisei gritar, chegar no fundo do poço, olhar, falar assim: eu não quero mais isso. Uhum. Só que quem olhava de fora falava assim: a Ju tá sempre bem, a Ju recebe todo mundo, a casa dela tá sempre cheia, tem um monte de filhos. Sabe a família Doriana? Só que dentro de mim não era mais aquilo. Sim. Então eu precisei rever este lugar. E não é assim, ó, vou largar tudo e vou sair correndo. Não, porque a vida tá acontecendo. Tá acontecendo. A gente tá ali despedaçada e o compromisso batendo na porta, é reunião, é filho, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, E as né? pessoas, o que eu vejo é que as pessoas querem fazer isso e as pessoas acabam olhando para esse lugar e acabam querendo fazer uma transição de carreira e querem sair do trabalho. Do nada. Do nada. E, gente, a gente precisa de empresas. A gente precisa de pessoas boas. A gente precisa de empresas que curam as pessoas. Exatamente. Então, esse trabalho, ele tem que ser feito paralelo. É você na sua intimidade, que é o que a Ana Isso. estava falando. E eu fui fazendo esse movimento, Ana. Eu fui fazendo esse movimento. Até a hora que eu comecei a falar, eu quero pôr esse vestido. Eu quero essa cor de cabelo. E daí eu lembro que a minha avó estava em casa. Eu tenho uma avó de 94 anos. E eu desci a escada, ela falou, nossa, você tá linda. Daí meu marido virou e falou assim, antigamente elas trocavam pra mim, agora é pra ela. Eu falei, que bom que você aprendeu. Beijo, né? E é isso. E eu tenho uma filha de 15 anos. O que eu tô ensinando pra ela? Uhum. A olhar pra ela. A olhar para o que realmente vem. E daí você vê, quando eu falei do elástico invisível, que eu gosto tanto da visão sistêmica, é que para você que quer se tornar um grande líder, ou que você está numa empresa, que você está nesse lugar, tem como, né, Ana, ter saúde mental e você olhar para o teu time, porque muitas vezes você espelha. Traz um pouquinho, Ana, senão só ficou eu falando. O espelhamento dentro das empresas, que eu acho tão legal isso. Como a gente aprende, né, nessa pirâmide aí, autoimagem, autoestima e autoconfiança em casa, a gente tende a ir pro mundo dessa forma. Então, o que acontece? Eu vou me posicionar, imagina que você tá sentada numa cadeira, e a cadeira é de filho. E aí, faltou a presença paterna. A cadeira do pai ficou vazia. O que geralmente acontece? Você senta na cadeira do pai ou algum dos seus irmãos senta. É fato. Porque o sistema se autorregula. Então, você sentou na cadeira de irmã mais velha, que virou a mãe de todos os outros irmãos. Porque os seus pais trabalhavam, ou porque faltou alguém, e essa foi a sua cadeira na infância. Quando você entra numa empresa, você tende a se comportar da mesma forma com que você se comportava no seu sistema familiar. Então, você vai chegar na empresa e você vai ser a irmã mais velha de todo mundo. Às vezes, você vai ser a mãe de todo mundo. Às vezes, você vai ser o pai de todo mundo. E você não vai perceber isso. Por quê? Porque aquele é o seu papel. Então, você vai dizer, é o meu jeito de ser pegar as tarefas de todos. É o meu jeito de ser impaciente e não ter tempo de deixar as pessoas resolverem. É o meu jeito de ser. Desde quando? Porque você não nasceu assim. Isso é uma estratégia de sobrevivência. Você se tornou uma pessoa hipervigilante porque os seus pais não estavam disponíveis. E se você não cuidasse dos seus irmãos, a casa caía. Só que hoje você entra numa empresa, se sente responsável por uma casa que não é sua, porque você talvez não seja o dono dessa empresa, e você está cuidando de uma creche. E aí você educa os seus colaboradores a serem seus filhos ou seus irmãos. Por quê?
Porque não adianta, é aquilo. O ser humano, muitas vezes, não escuta o que fala. Sim, ele repete o padrão. Então, eu falo que as empresas, elas são lugares onde potencializam a cura da gente, porque elas vão mostrar aquilo que nós não queremos olhar dentro de casa. Então, tudo que eu não quis ver da minha relação com meu pai e com a minha mãe, tudo aquilo que eu não quis ver da minha relação com os meus irmãos, da minha relação com o dinheiro, da minha insegurança, eu vou projetar no ambiente corporativo e eu vou trazer para cá. Então, eu fui o inferior aqui, o não visto, o rejeitado. Eu vou querer ser o ostentador, o arrogante e o controlador aqui. Eu fui a que foi a mãe de todo mundo aqui. Eu vou ser a mãezona do time aqui, porque eu continuo com a necessidade de ser amada. Por que eu fui a mãezona dos meus irmãos aqui? Porque a minha mãe não era presente. Então, aqui eu queria o amor da minha mãe, aqui eu quero o amor do meu time. Aí, gente, vai virar uma bola de neve, porque quando você faz isso, você também contamina suas relações amorosas. E chega um momento em que você é obrigada a sentar no chão e dizer, eu não quero mais ocupar a cadeira de ninguém. Eu quero ter o direito de sentar na minha. Só que qual é a minha cadeira? E aí é que vem esse processo que Jung chama de individuação. Eu abandono todos os rótulos e aquilo que esperavam de mim, as minhas expectativas, o meu ego. Eu realmente abandono esse desejo de ser amado, quisto, visto e reconhecido, que é um desejo infantil. E de que lugar eu vou produzir? De que lugar eu vou entregar o meu trabalho? De que lugar eu vou fazer? E se a gente soubesse disso, tinha feito isso muito antes. Por quê? Esclareço. Porque é nesse lugar que o sucesso mora. Só que a gente demora um tempão, entendeu? Pra poder chegar nesse lugar. Se me dissessem isso antes, eu ia ficar assim, Ai, eu adoraria ter sabido isso com 20 anos. né? Olha só, você não precisa se vestir assim, falar assim, ler esses livros, fazer 2 pós-graduações que você não vai usar em nada. Porque é só você ser você. Mas é que naquela época eu não sabia quem eu era. Como que eu ia ser eu? E é muito nesse lugar, porque tem outra coisa. Você vai mudar o tempo inteiro. Então, quando a gente tá falando aqui pra ti, seja você hoje. Daqui a 2 meses, pode ser que você vai ser outra pessoa. Daqui a 1 ano, 2 anos, pós um trauma, pós uma gestação, pós uma decepção, pós uma promoção, pós não sei, pós uma mudança, você vai ser outra pessoa. Acostume-se a entrar em processos de luto interno. Eu acho que isso é uma chave gigantesca para as pessoas. O que acontece no luto interno? Você olha, e mulher tem muito disso, né? Eu odeio esse cabelo, tô enjoada da minha cara. Parece que não quero mais usar nada dessas coisas. Começa assim. Aí daqui a pouco você começa a se irritar com comportamentos que você não se irritava. Você começa a observar e ver máscaras caindo e coisas que você não via antes e que estavam muito claras. Você quer mudar os móveis de lugar. Não tem nada a ver com o externo. Você mudou. E quanto antes você sentar quietinha, só você e você, no seu banho demorado, no seu terapeuta, no seu diário de escrita, sentar quietinha e falar, eu mudei. Eu ainda não tenho certeza de quem eu sou, porque eu vou te contar outra. A gente tá aqui enchendo a boca pra dizer que a gente que não sei o quê. A gente também não tá sabendo direito. Estamos aprendendo. E espero morrer aprendendo. A gente aqui também não tem certeza não que a gente é isso. Daqui a pouco a gente já também não sabe. Então, assim, abre, sabe? Se dê o direito de não ter certeza. Eu não sei pra onde eu vou. Eu não sei quem eu sou. Ok, o que eu tenho agora? Agora eu tenho isso. Então, como eu posso me sentir feliz, expressar aquilo que eu faço com facilidade, fazer com mais leveza com o que eu tenho hoje? Porque eu passei por esse processo de olhar para a advocacia e dizer assim, nada a ver comigo, não aguento mais. Essas pessoas têm um ego enorme, é um jogo sujo, eu quero ir embora daqui. E aí aquilo me repelia, me doía, me dava um negócio. Aí eu fui pro extremo gratiluz. Eu vou abraçar a árvore, eu vou andar só de branco. Sabe? Aí eu fui para um outro lado, assim. Porque eu não posso comunicar desse jeito. Nossa, porque... Aí parecia que eu tinha 60 anos, assim. Usava uns vestidos, umas mantas, assim. Virei... Nada contra, só que eu fui para um outro lugar que escondia a mesma ferida. Na advocacia eu era arrogante. Aqui eu era inferior.
Arrogância e inferioridade são dois lados da mesma moeda. Exato. Peraí, deixa eu integrar. Então, eu demorei, sabe? E aquilo que você falou no início, como que você fez essa transição? Apanhando. Porque quando eu fui para o gratiluz demais, eu comecei a ter muitos processos internos e que iam virar judiciais, porque reivindicavam a presença de posicionamento. Eu virei a mãezona. Aqui eu era o pai rígido na advocacia. Aqui eu virei a mãezona. A gratiluz, abraça, aqui não briga, aqui deixa todo mundo fazer o que quiser. E aí, dentro de uma empresa, isso não foi legal. Sim. Eu comecei a ter muitos problemas, assim, com colaboradores, com amigas, com sociedade, com dinheiro, com contratos não honrados. E aí eu vi a necessidade quando eu verbalizei, assim, eu preciso de uma boa advogada. Aí Opa! Era isso, eu não conseguia mais ler contrato. Então, me mandavam os contratos das alunas, eu falava, ai, tá, gente, tá aprovado. Eu não gostava, eu queria fugir de uma coisa que eu sempre fui boa. E eu falava, não, eu não quero. Aí eu contratei uma advogada que tá comigo até hoje, a Maria. E aí eu falei, Maria, você tem que ser muito boa, porque eu sou chata. Eu sei o que eu tô falando, mas eu não quero ler. Por enquanto, eu ainda não consigo. Eu traumatizei real, sabe? Eu não conseguia ler, parecia que eu li um contrato e eu tava tudo assim, ó. Eu fiquei, realmente, do burnout, hoje tem nome, né? Na época não tinha. Que você fica com a cabeça... Você não quer nem ver, nem chegar perto de algo que tenha o cheiro. Eu não conseguia. E aí a Maria foi, colocou ordem em muita coisa. E eu comecei a dar lugar pra essa advogada de novo. A dar lugar. A olhar pro direito. A olhar pras minhas colegas do direito. A entender aquela dor. A entender o porquê eles são assim. A honrar a minha própria história com o direito. E hoje tá aí eu, sabe? Fazendo projetos de violência doméstica dentro do judiciário. Não é do nada. Talvez você vai ter que atravessar pro outro lado do outro extremo. Mas tenta não precisa ir tanto. A gente acaba perdendo um pouco de tempo de vida, sabe? Perfeito. Você sabe, Ana, que o sintoma, ele é uma grande porta. Então, assim, se você já identificou algum sintoma, alguma emoção, algo que venha, o que aquilo te provoca? Anota, escreve, gente, porque assim, por que aquela pessoa me incomoda tanto? O que tá refletindo nela que de repente eu gostaria de ser? E eu não tô tendo coragem de fazer. Exatamente. Então, assim, é essa autopercepção que te ajuda nessa autocorreção. E o sintoma, ele é uma porta para cura. E a gente vai estar curando até o final da vida, porque a gente tá aqui para fazer isso. E o mais bonito de tudo isso, Ana, que eu acho que é tão importante, quando a gente integra isso nas organizações, que você está falando, só que assim, de novo, não dá para desmembrar, né? A gente tem, a nossa casa é um sistema, o nosso corpo é um sistema, a nossa família é um sistema, a nossa empresa é um sistema, a empresa que você trabalha é um sistema, enfim. E quando você começa a entender essa visão, você dá é como se você fizesse um zoom out, você sai e você olha, eu passei pelo mesmo processo, as pessoas vinham e falavam assim, quando eu saí das empresas, assim, Ju, quero uma consultoria, não sei o que lá. Eu falava, vou cobrar muito caro, porque eu não quero fazer. Sabe o que é o ego que não... Daí eu cobrava super caro, e daí a pessoa falava, tá, você pode começar quando? Eu assim, não, é pra você não aceitar, eu não quero mais fazer isso. E daí eu falava, por que eu tô negando isso? E demorou muito tempo, tá, gente? Demorou. Até eu assumir que dá pra falar de constelação, dá pra falar de cura sistêmica, de xamanismo, de tudo, cara, a gente fala de tantas coisas, é integrar tantos conhecimentos, PNL, enfim, e dá para falar de liderança, dá para falar de mulheres e homens potentes, mas não é a potência que vem de Venvance, é uma potência que vem de dentro. Então, eu gosto muito quando você veio trazendo, quando a gente entende a nossa autoimagem, a gente entende e vai ter autoconfiança, você se torna também, independente se você é dono de uma empresa, ou se você é um grande líder, ou você deseja ser um grande líder, essa autenticidade vai te ajudar a gerar uma cultura saudável. Com certeza. O que acontece? Quando você
tá olhando todo o time ali, né? Você vê tudo isso e você tá olhando, você tem algum problema de faturamento ou de turnover, né? Que é muita Uhum. gente saindo. Muitas vezes você vai olhar para fora. E uma das coisas que eu mais aprendi trabalhando nas empresas, né, no mundo corporativo, é que uma cultura, ela se começa olhando para os nossos, Total. olhando para dentro. E eu acho que isso foi algo que eu fiz lá atrás e que foi o que me ajudou a sustentar e crescer rápido. Mas isso eu não sabia que existia. Hoje tem Uhum. nome, né? O que você Sim. falou. Hoje a gente nomeia as coisas, a gente cria um método. E todo mundo tem um certo método, porque foi a forma como a Ana, foi uma grande advogada e hoje ela é uma mulher incrível que sabe que leva conhecimento e transformação para muita gente, para quase 100 países. Gente, você acha que ela fez isso como? A Sim. alma dela, ela olhou para esse lugar e ela não teve vergonha. Então, quando você conta a sua história, Ana, você tá ajudando as pessoas a se curarem. É uma autorização, né? Eu gosto muito daquele trecho bíblico que fala assim: vós sois a luz do mundo, né? E eu sinto que é isso, que é claro, não é fácil. Ixi, rende muito terapia. Inclusive, vou abrir aqui, semana passada, a gente teve uma mensagem no WhatsApp que foi assim: me manda mais informações porque a gente talvez consiga uma matéria no Fantástico sobre os atendimentos da Virada Zen. E quando eu li aquela mensagem, embaixo ela diz assim: grava um áudio que eu vou encaminhar o seu áudio para a produtora. Eu travei. Eu falo sobre o que eu faço há décadas. Eu não conseguia falar, sabe? A gente apresentou no Forbes Woman, em Portugal, como a primeira empresa luso-brasileira. A gente falou esses dias com a ONU Mulheres. Gente, o que é o Fantástico? Exato. O Fantástico era uma imagem mental da menina do interior do Rio Grande do Sul que olhava o Fantástico com a família nos domingos toda noite. Como assim o Fantástico, sabe? E é muito esse lugar, porque o que me veio foi: nossa, que incrível! E no segundo seguinte foi: quanta gente pode entender isso errado? Nossa, mas será que as pessoas vão entender o que a gente tá fazendo? Nossa, mas como que a terapia sistêmica vai ser vista? Sabe? Começou a vir um monte de julgamentos e medos, e que eu tinha que gravar aquele áudio explicando como era, o que era, por que fazia, como fazia, já me justificando de existir, sabe? Eu deixei aquilo operar em mim um tempo e fiquei observando. Aí eu levei pra minha sessão de análise, porque isso é muito importante, gente. Todo terapeuta precisa fazer terapia. Eu não confio em terapeutas que não fazem terapia. É impossível. Você precisa ter um lugar pra. Acho que todo pra ser soltar. humano tem que fazer terapia. Todo ser humano, por porque favor. daí não desconta no filho, nem nos filhos, nos maridos, nas esposas, enfim, na empresa. Exatamente. E aí eu levei isso pra terapia e até então eu não tinha tido essa percepção da imagem infantil, sabe? Eu só tinha tido a percepção de: eu acho que eu tô com medo do julgamento. Isso era uma coisa que há muito tempo não aparecia mais pra mim. Uma síndrome da impostora, assim, sabe? Uma coisa meio estranha. E aí o meu psicólogo só me olhou e falou: eu não preciso te dizer o que você quer. Você sabe o que você quer. E terminou a chamada. E eu fiquei: eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. E aí, sabe, veio aquela coragem de novo. Eu falei: é assim que se faz, a gente vai fazer isso, vão ser 1.500 atendimentos. Eu falei: porque é isso, é muito fácil de novo, a cada nível de exposição, a cada novo movimento, você se pegar voltando para aquele medo de julgamento, medo do que vão falar, medo do que vão pensar. E você vai ter que vencer. E aí eu lembro que a gente mandou o áudio. Eles falaram: não vai ter plantonista no domingo, pra cobrir, não sei o quê. E tá tudo bem. Mas aquilo foi tão bom pra minha alma. E aí, do nada, a gente tava atendendo lá, chega a mulher da Globo News, filmando ao vivo, sem preparar, sem nada, para com a câmera do lado e pergunta. E eu: tô pronta. tô pronta. Porque nada é por acaso. Existem as leis de Deus, né? Exatamente. Não, e menina, na hora que ela parou do lado, o Danny Black tava na frente, no palco, e ele começou a cantar a música que é o lema da formação. Ele só deu um grito assim: eu sou maior. E eu falei: entendi, galera aí de cima.
Mas isso também é uma permissão interna de eu permito que os outros me vejam, sabe? Eu permito que as pessoas saibam aquilo que eu faço, ainda que lhes cause estranheza. Que lindo isso, Ana. Então, até eu que, poxa, vocês podem pensar, nossa, que bobo, ela fala na internet todo dia. Tem lugares muito infantis nossos que ainda precisam dessa permissão, sabe? De que o nosso eu adulta volte lá e diga, olha, tá tudo bem, se der merda, eu tô aqui, sabe? Mas você sabe, foi o que eu te falei, Ana. Eu subia numa convenção e falava para 3, 4, 5 mil pessoas para falar sobre tudo que eu no meu trabalho. Uhum, Agora, e para gravar, e para falar para o outro, e o medo do julgamento. Só que eu não tenho como saber o que aquela pessoa que está do outro lado vai espelhar. uhum. Então, se incomoda alguma coisa, eu sempre falo, pare e anota, porque isso se as pessoas entendessem que todas essas emoções é o Sim. grande portal para que elas façam uma correlação com aquilo que precisa abrir as portinhas, Uhum. é tão importante. Então, às vezes, eu tô num lugar, se algo me incomoda, eu falo, cara, o que é isso que tá me incomodando? Aham. O que é esse medo? Às vezes eu falo, gente, eu tô ficando maluca, porque eu fico o tempo todo conversando comigo, o tempo todo, o tempo todo. E isso, na verdade, é viver em estado de presença. É. E não é fácil, né? Eu falo que é um aprendizado que a gente vai aprendendo a estar nesse lugar, a entender e falar assim, gente, olhar para uma mulher e falar assim, gente, que bonita, né? Que história. Só que a gente só Sim. consegue fazer isso quando a gente tá bem. E não é todo dia que a gente vai ter bem, de vez em Exatamente. quando. Só que se você se conhece, se esse Deus está dentro de você, se você fizer, né, esse deslize, você consegue voltar rápido. Uhum. E você não vai precisar mais bater a bunda no chão. Exatamente. Porque em outros momentos, por exemplo, dessa situação que eu falei, talvez, se eu não tivesse a percepção de parar e pensar o que dentro de mim está com vergonha, com medo. Medo do quê? Ah, é medo de ser rejeitada? Medo de ser humilhada? Ih, conheço isso. Isso tem 6 anos de idade. Isso faz parte de uma menina que entrou na escola e sofreu bullying. E tá, agora então eu sei com quem que eu tenho que falar. Se eu não tivesse consciência, talvez eu não tivesse respondido. Talvez oportunidades da minha vida não tivessem acontecido. Então, quanta coisa a gente procrastina, dorme, e aí vem sintomas físicos, né? Você começa a fazer a coisa e dorme. Começa a pegar um projeto e procrastina, perde o prazo. Começa, abre um cliente, chama, você não responde. Então, são muitos comportamentos que parece uma coisa que foi ao acaso. Ai, perdi o prazo. Nossa, não vi. Nossa, passou. Não, não passou. Não passou? Aí não Você responde a tempo, né? você é que está se sabotando. Você é que não está se permitindo, porque existe medo ali. Então, é muito importante a gente perceber isso, que vai acontecer. Mas quando a gente tem autoconhecimento e tem fontes e recursos, né? Volta mais rápido, é rapidinho, Sim. assim. Sofre, eu falo, eu tiro um dia pra sofrer. As pessoas falam, ai, Ana, como é que É tanta um coisa dia. acontece na sua vida? Meu Deus, você tá aqui, você tá lá. Cara, que me fizeram, eu nem lembro. Porque assim, não tô com tempo de sofrer, É. sabe? Não, e você dá saltos quânticos, porque É. quando você começa a ir para esse lugar, você entende que o tempo não é linear como a gente acha que ele é. Exatamente. Então, assim, se for estudar a física quântica, e eu falo, tem tantos caminhos de aprendizado, porque eu falo assim, tem um monte de gente que vocês podem estudar, e todos falam a mesma coisa. Exatamente. Né? É volta para dentro, né? Volta para tua alma, volta para o teu caminho, tenta entender o que sai do piloto automático. Uhum. Sai do piloto automático, porque o piloto automático ele vai te levar para uma estrada errada. Quando você olha para sua ferida, você tem coragem. E, de novo, a Ana trouxe aqui os antagonistas, né? Qual que é o grande antagonista, né, do medo? É a coragem. Uhum. É a coragem. Eles estão na mesma linha. É só você sair de um e para o outro. Porque o não você já tem. Exatamente. Né, Ana? Assim, poxa, eu, assim, de novo, eu tinha tanto medo de estar na frente das câmeras, e eu fui aos poucos andando para trás e
reconheci. E maravilhosa, né, gente? Ah, não. Olha, Uma sabe que super comunicadora. Ana, sabe que eu lembrei, no meio de todo esse caminho, eu com 18 anos, eu pedi pro meu pai para fazer o teste da malhação. Eu não avisei, eu fui e fiz o teste da malhação na Frecaneca. Eu tinha 18 anos e eu passei. Eu passei. E quando eu fui falar pro meu pai falou, isso é coisa de pi, isso é coisa de pi. Por quê? Porque ele tinha as crenças Olha. dele. E isso me podou. A culpa é do meu Uhum. pai? Não! Não, então quando eu olhava para aquele lado, eu falava, não, isso é coisa de pi. E daí eu peguei e fui fazer o quê? Fui ser executiva. Uhum. Então, se eu for uma super executiva, o meu pai vai, né? Aham. E hoje eu olho para esse lugar, meu pai me ama de qualquer jeito. Você Exatamente. entende? Mas assim, é olhar para esse lugar. Gente, assim, eu acho que já deve ter passado o tempo. Eu ficaria 3 A horas gente aqui. tá aqui. Mas assim, Ana, eu tô num lugar tão de honra, porque eu admiro tanto você. Eu não te conheço, não faz nem um ano. Mas assim, quando eu vejo aquela mulher do outro lado falando com tanta graciosidade, com tanta autenticidade, com tanta. De novo, não é a verdade absoluta, porque não tem. Verdade absoluta é Deus, Uhum. né? Mas é a sua verdade. Sim. E você chegou aqui, né? Você hoje atingiu milhares de pessoas. É o que eu falo, ela está em mais de 100 países, porque você é verdade. E eu acho que se, com muita humildade, eu falo que as almas se conhecem, assim, se reconhecem. Com Então, assim, certeza. eu vejo isso em você. Obrigada. Então, eu queria que você deixasse, assim, agora uma mensagem para as pessoas que estão escutando a gente, que, assim, o que você vê, assim, qual é a mensagem que você vê desse mundo que está em pura transformação? Qual é a Sim. mensagem? Porque você fala hoje, assim, isso é outra coisa que a gente se conecta, que é de IA, de tecnologia, porque acho que são ferramentas incríveis. Mas, assim, tem algo mais profundo aí. O que Tem. você quer deixar de mensagem para as pessoas que estão escutando a gente agora? Eu acredito que a Mãe Terra é uma mulher. Gaia. E que ela chegou num colapso, sabe? Eu sinto que, imagina só, que ela é uma mãe, ela teve muitos filhos, ela teve um marido que explorou muito, e esses filhos, alguns seguiram o caminho do pai, outros se rebelaram, algumas filhas não entenderam muito e se desconectaram dela, e aí vem a ferida do feminino a nível global, sabe? Querendo agradar esse pai e construir muitas coisas em cima dessa mãe. Então eu vejo a Mãe Terra como uma mulher do lar, sabe? Aquelas mulheres do lar, assim, que muitas vezes elas deram tudo, elas deram a vida delas, pra construir essa casa que a gente revirou do avesso, assim, sem perceber, porque os filhos são assim, nós somos assim. A gente não percebe. A gente só percebe quando nós temos os nossos. A gente só cuida da nossa casa e se preocupa se tem sapato no meio da casa, ou se a pia tá suja, ou se tem que lavar roupa quando a gente tem a nossa casa, as nossas louças, a nossa pia. E a gente ainda não tomou consciência de que a gente tá morando de favor, sabe? Eu sinto que a Mãe Terra, ela tá sacudindo, assim, aqueles filhos adolescentes, porque é assim que eu vejo a nossa geração. É como se a gente fosse um monte de adolescentes ocupando um lugar que já não tem mais espaço, sabe? Ou a gente entende, e é muito aquela voz de mãe de enquanto for na minha casa, é do meu jeito. Eu sinto que ela tá começando a dar esse recado, sabe? Ela, hoje, antes de vir pra cá, eu vi que rompeu uma placa tectônica, Sim. né? E em março, a gente já tava falando sobre isso, sobre esse risco. Quando eu tava no Vale do Silício, foi uma coisa que me doeu muito. Eu entrei em um processo muito profundo de luto, assim, interno. E eu vejo que eu iniciei o ano uma Ana e eu termino o ano outra Ana. Outra pessoa. Mas, assim, muito diferente. Eu tinha no início do ano uma ilusão infantil ainda de que as coisas que eu fazia eram pra minha empresa, sabe? Então, eu tinha as metas, eu tinha é óbvio que eu via a missão, que eu via a nossa comunidade, mas eu via a nossa comunidade. As rainhas. Ai, que lindo que as rainhas fazem, elas abrem empresas. Ai, que lindo que as rainhas fazem, elas multiplicam as coisas. As rainhas, o nosso branding, a nossa comunicação, a nossa escola, lindo. Um movimento que eu também pensava que era mundial, então eu falava, nossa, é um movimento mundial,
que lindo que a gente tá fazendo. Quando eu cheguei no Vale do Silício, e eu vi pesquisas dizendo as mulheres nos próximos 5 anos não vão mais engravidar e mais de 45% vai ser solteira, as pessoas vão entrar em colapso nos próximos 3 anos com depressão e ansiedade, uma grande epidemia de saúde mental, porque eu fui lá para estudar, sabe? Sim. O que estava acontecendo de mais novo, né? Sobre saúde mental. E o clima é isso, o aquecimento global é aquilo, a previsão é essa. Eu entrei num colapso, Ju. Que eu fiquei 10 dias, eu falei pro Felipe, olha, eu preciso ir pra Portugal, eu vou ficar aqui, eu preciso sozinha. E eu entrei num momento, assim, de que eu andava pelas ruas me questionando, sabe? Aí eu falei assim, meu Deus, faz tempo que eu não passo aniversário da minha avó com a minha avó, ela tem quase 90 anos. Eu vou pra casa, eu vou passar o Dia das Mães com a minha mãe. Eu entrei num rolê, assim, do tipo, o mundo vai acabar. Já era. E foi necessário, porque hoje eu entendo o lugar que eu tava. Eu ainda era uma filhinha mimada, achando que a comida era infinita, que a cama era infinita, que a arrumação da casa era infinita, e de que eu tava cuidando das minhas coisinhas pra viver a minha vidinha, entendeu? Mesmo que eu achasse que eu tava super impactando o mundo, não. Peraí, eu falo português. Eu preciso falar espanhol, eu preciso falar inglês e eu preciso criar algo, porque todo lugar que eu chegava e falava da comunidade, os executivos diziam assim, e como aplica isso global? E como aplica isso global? Não, porque aqui no Vale a gente não fala de nada que não seja global. É global. A nossa preocupação é com o mundo. E ali eu vi, peraí, não é só aqui. As pessoas estão doentes no mundo inteiro. Essa missão é muito maior, ela não é só minha. Eu preciso de mais gente, eu preciso de mais time. Eu preciso levar isso para governo, para escola. Eu preciso levar isso para onde for, eu preciso falar disso. Meu Deus do céu, com quem que eu vou me conectar? E aí eu fiquei ali alguns meses olhando para algumas coisas que eram assim, posts de não ande de calcinha e tome um banho demorado e não sei o que é do feminino. E eles tinham 20 mil curtidas. E aí eu tentava fazer um post de saúde mental e eles tinham 30 curtidas. E eu falava, meu Deus, o mundo vai acabar, as pessoas não estão vendo. Então, eu entrei nesse luto interno. Eu fui olhando, eu fui falando, ok, como eu posso falar aquilo que as pessoas querem ouvir e depois que elas entrarem, eu vou mostrar pra elas o que é real. Eu acho que finalmente eu consegui, eu tô fechando o ano tão feliz com esse movimento de chegar, por exemplo, como a gente fez agora, né, com a Startse no corporativo e atrair pelo que todo mundo tá vendo e entregar o que precisa, sabe? Bora, vamos falar do esmalte, vamos, mas Perfeito. vamos falar da ferida aqui dentro. Então, o que eu quero dizer pra vocês que estão nos ouvindo é: se comporta na casa da mãe. Ajuda ela em casa, sabe? Porque nós somos todos irmãos, não existe divisão. É muito infantil a gente pensar que nós somos separados. O oceano não separa, o oceano tem vida ali. Nós somos irmãos da mesma casa. E se a gente quiser continuar vivendo aqui, a gente vai ter que começar a se comportar. Sabe, Ana, você me deixa um presente. Eu falei pra você que eu tô terminando uma mestrado em xamanismo. E eu tô até emocionada, porque poder falar disso e falar... A gente falou de organizações, liderança, e a gente poder encerrar dessa forma... Sabe aquela frase clichê que usam muito mal, somos todos um? E eu, como sou muito racional, uma boa virginiana, para as mentes lineares, foi o que eu falei para você, para a galera que tá mais ali, que já tá buscando consciência faz um tempo, já tá nesse caminho. Precisa um pouco mais, às vezes, até do outro. Mas quem não está, que está muito na linearidade, né, a gente precisa trazer. Então, vocês que são muito lineares, quando a gente brinca, né, que a Ana fala, somos todos... O ser humano é colaborativo. E eu não acredito no mundo que não seja. E quando eu falo somos todos um, quando você vai para mecânica quântica, física quântica, os próximos computadores são quânticos. Quando você estuda, nós somos uma poeira cósmica que viemos da mesma fonte. Então, se você se cura, se diariamente você faz um exercício, por onde eu vou começar? Vou abrir uma ONG. Não!
Faz o seu. Uhum. Começa dentro de você, que vai ressoar. Uma das coisas que eu mais falo em aula, tudo sempre para as pessoas é assim, ó. Quer mudar? Muda você. Uhum. Quando você muda, o seu mundo muda. Porque o Exatamente. nosso mundo ao redor é aquilo que a gente está vendo, que a gente tem por dentro. Você só transborda aquilo que você é dentro. Exatamente. Então, esse grito que nossa terra, nossa mãe Gaia, enfim, tá dando, é assim, gente, já deu. Ela já tá em outra vibração. Uhum. Ela vai explodir daqui a pouco um monte de pipi aqui, de várias formas, para que as pessoas saiam do automático. Exatamente. Então, começa por você. Não é apontando o dedo pro outro, é começar por você. A resgatar o que realmente tem valor, né? Então, nesse momento, as minhas metas, quando eu tomei esse susto, foram de passar o aniversário, passar o Dia das Mães, sabe? Resgatar o que tem. Parece pequeno, Real. mas não é. Meu Deus, gente, não é. E aí é que veio, sabe? Porque corri o risco de eu entrar numa outra ilusão infantil, que é, vamos salvar o mundo! Aí eu voltei e falei, peraí, as rainhas estão querendo me dizer alguma coisa. Se elas ainda gostam deste tipo de post, eu tenho que integrar os dois. E isso faz sentido. Se ela não arrumar a cama dela, ela não salva o mundo. Se ela não lavar a louça, se ela não pintar a unha na sexta-feira e tomar banho e descansar, ela também não salva o mundo. Perfeito. Então, isso aqui não é pequeno. Sim, não Sabe? é. E aí vem esse lugar. Então, é muito isso que a Ju tá falando. Faz o teu, como diz o Murilo, né? Faz o teu. É isso mesmo, Ana, gratidão, assim, de verdade, assim, olha, muito obrigado. Eu tenho certeza que Deus esteve aqui. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada.